Prosseguindo com a leitura da história de José do Egito. Gênesis capítulo 42. Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Os irmãos de José vão até ao Egito. Quando Jacó soube que havia mantimentos no Egito, disse bem assim aos seus filhos: Por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimentos. Vão até lá e comprem cereais, para não morrermos de fome. No Egito tem reservas de alimentos. O Egito está muito bem governado por um semita. Ele diagnosticou a economia do Egito e concluiu sobre 2 grandes ciclos econômicos. Um primeiro ciclo de abundância, um primeiro ciclo econômico de abundância, muita fartura, economia muito produtiva e ganhando produtividade do trabalho. E em seguida, a esses 7 anos de ciclo econômico de prosperidade, vem um ciclo de carestia, perda de produtividade do trabalho, escassez de tudo. A produção do Egito apequenou-se, foi apequenada. A economia do Egito encolheu. Só que, durante os anos bons, os 7 anos de vacas gordas, José conseguiu tocar uma política econômica de constituição de reservas, descentralizou o poder no país a partir de uma espécie de concepção federativa, províncias regionais administradas por governadores regionais e todos eles prestando contas ao faraó, o poder supremo. Então José do Egito conseguiu constituir reservas de alimentos por todo o território da terra do Egito, protegendo o país e preparando o país para os outros 7 anos de carestia, vacas magras. Então, nos anos de fome, havia muito mantimento na terra do Egito. Vão até lá e comprem cereais para não morrermos de fome. Então, os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até ao Egito para comprar mantimentos. Viajaram de Canaã para o Egito. Mas Jacó, o patriarca, o pai, o poder maior da família, sociedade do tempo do mundo antigo, sociedade de cerca de 3.700 anos para trás em relação a nós. Regime patriarcal extremamente pesado, poder absoluto do homem em relação à mulher. Essa é a realidade. Acessemos a antropologia do tempo a que se refere o texto que estamos lendo. Então precisamos compreender sobre a cultura desse tempo. Tempo do mundo antigo. Mas Jacó, o patriarca, não deixou que Benjamim, o irmão de José por parte de pai e de mãe, fosse com os irmãos para a terra do Egito, para comprar mantimentos. Ele tinha medo de que lhe acontecesse alguma desgraça, tal como aconteceu com José, aos olhos de Jacó. Benjamim não irá, jamais. Já perdi José, que foi despedaçado todinho por uma fera. Meu filho foi despedaçado todinho. Perdi José. Deus me livre perder Benjamim. Vai ficar comigo cuidando de mim. Mas Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José, por parte de pai e de mãe, fosse com os irmãos. Ele tinha medo de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Jacó foram comprar mantimentos junto com outras pessoas de outros países. Caravanas e caravanas de países vizinhos à terra do Egito, viajando para a terra do Egito para comprar alimentos de José.
porque José constituiu reservas, governava muito bem a economia do Egito. Os filhos de Jacó foram comprar mantimentos junto com outras pessoas, pois em todo o país de Canaã, assim como por todo o território e adjacência à terra do Egito, havia fome severa. O mundo conhecido à época não tinha a mesma amplitude que, muito tempo depois, se observou a compreensão humana. Então, o mundo conhecido à época tinha uma amplitude muito menor. Então, concluímos que todo o arredor do Egito foi se socorrer na terra do Egito para comprar alimentos de José, governador das finanças do Egito de 3.700 anos para trás em relação a nós. Todos iam se socorrer na terra do Egito. Como governador do Egito, era José quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras. José constituiu um comércio poderoso de alimentos para serem exportados para povos vizinhos à terra do Egito, povos de outros países. Uma concepção de estadista, a de José. Vamos aproveitar a carestia para vender o que acumulamos em reservas para outros povos. Assim alcançaremos ainda mais poderio para tocar a nossa política econômica. Podemos reinterpretar assim. Como governador do Egito, era José quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo que José viu os seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. Os irmãos de José se prostraram diante de José. Aquele sonho lá no passado, o astro central e todos os outros astros adjacentes rodeando e orbitando em torno do astro central. Sonho de José lá atrás. Nada tinha que ver com soberba, orgulho ou arrogância. Era uma prospecção de um futuro salvador para a terra de Canaã. Era a observação a partir de uma revelação de Deus do socorro que seria providenciado à terra de Canaã. Então, o astro central aqui é o socorro à terra de Canaã, e não a figura de José do Egito. E José sabia muito bem disso porque ele era muito humilde. Como governador do Egito, era José quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras para comprar alimentos e se socorrerem na terra do Egito. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam e se prostraram na frente de José e encostaram o rosto no chão. Logo que José viu os seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. Ele lhes perguntou com voz dura: "Vocês aí, de onde vocês vêm?" "Vocês vêm de onde?" "Da terra de Canaã, meu senhor", responderam. "Queremos comprar alimentos." José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles e disse bem assim. Vocês são espiões.
Vocês vieram para ver os pontos fracos da terra do Egito, porque vocês sabem que aqui há mantimentos e riquezas. Estamos tocando uma política pública econômica de proteção para todo o povo do Egito. Estamos fortes na crise e vocês querem tornar a gente fraco. Vocês querem nos tornar fracos. Vocês são espiões estrangeiros que querem tomar e saquear as reservas que foram constituídas aqui na terra do Egito. Acusação grave, podemos imaginar assim. Uma crise econômica global. Apenas no Egito havia salvamento, pois constituíram-se reservas de alimento na terra do Egito. Então, muito plausível essa acusação de José. Vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles responderam bem assim: de modo nenhum, Senhor. Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimentos. Somos filhos de um mesmo pai, Jacó, nosso pai. Não somos espiões. Não somos, Senhor. Não somos espiões. Somos gente honesta. Somos trabalhadores. Somos pastores de gado. Trabalhamos na economia pastoril de Canaã. Criamos ovelhas. Nós somos trabalhadores, meu senhor. Nós não sabemos nem o que é isso, o que é espião, meu senhor. Explica pra gente que a gente não sabe. Olha as nossas mãos calejadas. Desde pequeno, nosso pai Jacó nos educa no trabalho pesado. Somos gente honesta. Não acredito, disse José. Vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles disseram: nós moramos em Canaã. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um irmão nosso desapareceu, e o mais novo está neste momento cuidando do nosso pai. E nosso pai não deixa ele sair de perto dele. Nosso pai não deixa Benjamim sair de jeito nenhum de perto dele. José respondeu bem assim: é como eu disse, vocês são espiões. Vocês são agentes espiões de outros países inimigos do faraó. E o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é este. Enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui. Isso eu juro pela vida do rei, juro pela vida do faraó. Um de vocês irá buscá-lo, mas os outros ficarão presos até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. Um de vocês irá buscá-lo, mas os outros ficarão presos até que fique provado se vocês estão ou não dizendo a verdade. Se não estão, é que vocês são espiões. Juro pela vida do faraó, vocês são espiões e eu vou provar. E os pôs na cadeia por 3 dias. No terceiro dia, José disse a eles: eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. Se de fato vocês são pessoas honestas e não espiões, que um de vocês fique aqui na cadeia e que os outros voltem para casa, levando mantimentos para matar a fome das suas famílias. Depois tragam aqui o seu irmão mais novo. Isso provará se vocês estão ou não dizendo a verdade. E se estiverem, não serão mortos. Eles concordaram e disseram uns aos outros: de fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando ele pedia que tivéssemos pena dele, porém não nos importamos. Por isso,
Agora é a nossa vez de ficarmos aflitos e ansiosos. Estamos padecendo por castigo de Deus. Estamos padecendo por castigos de Deus. Por conta daquilo que fizemos contra José. E Rúben disse bem assim: eu bem sei, ou melhor, eu bem que disse que não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Eu disse, não cometamos o mal contra José, mas vocês insistiram. Eu bem que disse que não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso agora estamos pagando pela morte dele. Eles não sabiam que José estava entendendo o que eles diziam, porque ele tinha estado falando com eles por meio de intérprete. José, hábil, inteligente e ardiloso. Por meio de intérprete, falava com os seus irmãos. José saiu de perto deles e começou a chorar. Não aguentou. Foi para um canto destacadamente e começou a chorar muito emocionado. José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. Os irmãos de José voltam para Canaã. José mandou que os empregados enchessem de mantimentos os sacos que os irmãos haviam trazido e que devolvessem o dinheiro de cada um, colocando-o nos sacos de mantimentos, e também que lhes dessem comida para a viagem. E assim foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os mantimentos que haviam comprado e foram embora, abastecidos e mais que abastecidos, porque José foi extremamente generoso para com eles. Deu muito além e a mais para prover socorro para o patriarca Jacó, seu pai. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os mantimentos que haviam comprado e foram embora, de volta para Canaã. Quando chegaram ao lugar onde iam passar a noite, um deles abriu um saco para dar comida ao seu animal e viu que o seu dinheiro estava ali na boca do saco de mantimentos. Ele disse aos irmãos: vejam só, o meu dinheiro está aqui no meu saco de mantimentos. Eles devolveram. Todos ficaram muito assustados e, tremendo de medo, perguntavam uns aos outros: o que será isso que Deus fez com a gente? Que será isso? Tem dinheiro a mais aqui. Quando chegaram a Canaã, contaram ao seu pai Jacó. Contaram tudo o que havia acontecido com eles e disseram: aquele homem, o governador do Egito, aquele homem, meu pai, governador da economia do Egito, ele tratou a gente com muita brutalidade e nos acusou de termos ido ao Egito como espiões, como agentes espiões para espionar a economia do Egito e levar o mal até o Egito. Nós respondemos que somos homens honestos. Não somos espiões, somos homens honestos. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um dos nossos irmãos desapareceu, e o mais novo está neste momento com o nosso pai em Canaã. O governador respondeu bem assim: eu tenho um jeito de descobrir se vocês são homens honestos ou se são agentes espiões. Um de vocês ficará aqui comigo e os outros vão voltar, levando um pouco de mantimento para as suas famílias, que estão passando fome.
mas tragam aqui para mim o seu irmão mais novo. Assim, eu ficarei sabendo que vocês não são espiões, mas sim são homens honestos. Aí entregarei o irmão de vocês, e vocês poderão ficar aqui negociando à vontade. Poderão voltar quando quiserem para comprar alimentos na terra do Egito. Palavra minha, palavra do governador da economia do Egito. Aconteceu que, quando despejaram os mantimentos, cada um achou na boca do saco um saquinho com seu dinheiro. Quando eles e o pai viram o dinheiro, ficaram com muito medo. Então Jacó disse bem assim: vocês querem que eu perca todos os meus filhos? Vocês querem que eu perca todos os meus filhos? O que vocês estão fazendo comigo, meus filhos? José não está com a gente, já se foi. Foi despedaçado todinho por uma fera no deserto. E Simeão agora está lá preso e não está aqui comigo. E vocês vêm com essa ideia aí desse governador do Egito para levar Benjamim lá para o Egito? Por quê? Vocês querem me amaldiçoar? É isso? Já não bastam José e Simeão? Pelo amor de Deus, acordem, meus filhos. Vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José não está com a gente e Simeão também já não está preso. José morreu e Simeão está preso. Vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José não está com a gente e Simeão também não está. Agora vocês querem levar Benjamim e quem sofre com tudo isso sou eu? Eu estou velho. Eu já vou morrer logo mais, logo ali. Aí Rúben disse ao pai: deixe que eu tome conta de Benjamim. Eu o trarei de volta para o Senhor. Se não trouxer, o Senhor pode matar os meus 2 filhos. Jacó respondeu bem assim: o meu filho não vai com vocês, ele não vai sair do meu lado. O meu filho não vai com vocês, o meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto e só ficou Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem. E se isso acontecer, vocês vão matar este velho de tristeza. E eu vou morrer muito antes do que o tempo aprazado por Deus para eu falecer. Pelo amor de Deus, vocês querem acelerar a minha morte? É isso? O meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto e só ficou Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem que vão fazer. É longe essa viagem. Há muitos assaltantes. Há muitas feras selvagens. Pelo amor de Deus, vocês são homens velhos. Benjamim ainda é jovem. E se alguma coisa acontecesse com ele, vocês matariam este velho de tristeza. E chegamos ao capítulo 43. Os irmãos de José voltam ao Egito. É isso. Maravilha. Maravilha. Mas o demais é papo para um próximo vídeo. História de José do Egito. Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. História magnífica. História de perdão, história de amor, história de superação, história de estabelecimento de cultura de paz, história de perdão. História bela e magnânima que enriquece a nossa sabedoria. É isso. Sabedoria divina enriquecendo a nossa inteligência. Sabedoria divina enriquecendo a nossa sabedoria humana. Muito obrigado, Deus, por ler a tua palavra. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo. Viva a cultura, viva o letramento cultural, viva Jesus, o ser perfeito de Deus, a quem devemos imitar. Façamos o bem, pratiquemos o amor. Amemo-nos. Eis
e primordial mandamento, primeiro mandamento com promessa. Todos os outros mandamentos decorrem deste. Amemo-nos, amemo-nos, amemo-nos. Apenas fazendo assim, amaremos a Deus. Amém.